感谢主，这次特别聚会从圣保罗举行， Graças ao Senhor, esta vez aqui em São Paulo, 我觉得你们灵非常的强， eu vejo que o espírito de vocês está muito forte. 当然，两位他们的带领弟兄们，这个开头的弟兄们，他们完全在灵里面，所以使得我们享受在灵里面。 E os irmãos que estão conduzindo vocês estão cheios do Espírito, isso faz com que todos nós tivéssemos liberdade em exercitar nosso espírito. 可以说，就是联名说我所讲话，我们从来的确没有这个圣保罗这样子，或者除了第一次聚会的时候，以后没有那么享受过。 E nós tivemos apenas aquela primeira vez que inauguramos aqui para a conferência, não tivemos tanto gozo como agora. 感谢主。那么这次我们所说到的，乃是说到保罗的他的书信里面的形状部分。 Nós, por esta vez, estamos falando a respeito dos livros que compõem o coração das epístolas de Paulo. 那么，这是我们多年来所倾向的、想知道的，esses livros são o que nós buscamos por tantos anos em conhecer melhor. 主要还是我们读到加拉太书的时候，是的，是保罗形状中心的形状的中心，这件是相当的丰富，我们总结所想不到的。 Quando nós passamos a ler o livro de Gálatas, percebemos que ele é um livro principal desses livros que compõem o coração da Bíblia e além do que nós desfrutamos no passado. 特别关心我们的教会生活的。 E principalmente quando se trata da vida da igreja. 你看，这几本书是连在一起的， E todos esses livros estão interligados. 加拉太、以弗所、哥罗西、腓立比，那么还有腓利门。 Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e também Filemon. 那么这是可以说是形状总结的，整本圣经里面的形状部分。 São livros que compõem não só o coração dos escritos de Paulo, mas também de toda a Bíblia. 所以我曾经感觉到，当说到加拉太这一本带领的书，我们知道是照飞机来说。 它好像是座舱一样的。 Então, por isso que eu me ilustrei desde o passado de que o livro de Gálatas ele é como a fuselagem de um avião. 那么机舱有两个叶子。 E avião precisa também de duas asas. 一个有以弗所，一个是哥罗西书。 Uma asa é o livro de Efésios e o outro é o livro de Colossenses. 那么哥罗西书。 那么对跑道多少都是有点关系的。 E o livro de Colossenses tem algo relacionado também à pista. 因为从哥罗西里面出来一个人，安利西姆，他是非常的一个努力，非常坏的一个努力。 Porque de Colossos há um escravo que fugiu do seu senhor e era um escravo muito ruim. 那么他把他的主人的钱、财物偷了大批的财物偷起来。 Ele defraudou a seu senhor uma boa parte das suas riquezas. 那么他当然财物就得弱化了，因为他是白门拿来的嘛。 Evidentemente, quem ganha dinheiro fácil gasta fácil. 当他到了罗马的时候，他钱已经用了
用光 E quando chegou na cidade de Roma, ele consumiu toda a riqueza. 那么那个时候，保罗他向神父告诉神父说：“我要到该撒那比去告犹太人。” Quando na cidade de Cesareia, Paulo apelou para o César diante do governador. 我能够为什么我直接可以告该撒？因为我人是罗马人。 Porque ele tinha cidadania romana. 那么当时个神父啊，什么？我们花了多少钱才买个罗马籍？他人谁是罗马人？ E o governador se espantou. Ele falou: nós gastamos dinheiro para comprar uma cidadania romana e ele é um cidadão romano. 那么他们大家都害怕哦，快点走吧，快点走吧。 Então eles ficaram atemorizados e o enviaram para Roma. 不过他身份还是个囚犯 Mas ele ainda estava na posição de um prisioneiro. 啊。那么所以进到地中海人民的船的时候，那么他是可以说在所有的传书啊、书写啊、其他的后书人中间，他是最低一个东西，一个人。 Ao embarcar num barco para Roma, ele era de posição inferior entre todos. 他这个囚犯去告到罗马的该撒那比去的。 Ele era um prisioneiro que apelou para o César. 那么那天船啊，地中海我已经说过了，它的波浪让它过来过去，每个地方出口。 Eu já falei que o mar Mediterrâneo tem uma característica, ele fica confinado entre continentes e não tem saída para ele. 那么曾经保罗、巴拿巴跟在马可曾经坐过这个船，3天3夜，船被打破了，那个船被过了3天3夜。 Também foi ali que, na primeira viagem de Paulo com Barnabé, juntamente com o jovem João Marcos, ali devem ter sofrido um naufrágio e passaram na voragem do mar um dia e uma 那 noite. 么那次去，这地中海呀，又是波浪的很大。 E nessa viagem para Roma também enfrentaram tempestade. 那么船上里的船员嘛，就把货都丢到海里面去，丢掉了。 A tripulação jogou toda a mercadoria no mar. 不需要东西，通通丢到海里面， E tudo que não era essencial jogaram 还 ao 是 mar. 要不平下来。 Mesmo assim, ainda não se acalmou. 好，一个船里面最的一个囚犯就是保罗，他就站起来，对还说了。 Foi necessário um prisioneiro como Paulo para, nessa hora, estar controlando a situação. 让平下来吧，这个水啊，不要飘那么凶暴。那么我那个是听见他一说话，浪是平下来了。 Dessa forma, eles se acalmaram naquela embarcação. 那么船上人看见什么？因为他有那么大的能力，能够救他们水，浪不要再起来了，海水不要再凶到了，这些奇怪了，如果把一个最低一个囚犯当到船上里面一个最高的人了。 Todos se maravilharam com Paulo, que ele era de posição mais baixa entre todos no barco, entretanto, ele tinha autoridade sobre 这 todos. 么奇怪，怎么能够还有狼都听他的话？ E tudo estava sob controle dele. 那么地中海当中许多小岛，那么保罗回到小岛里面，船停下来了。 E acabaram parando numa ilha.
那么岛里面的酋长就一些小岛嘛，就去保罗一起聚集，那么是太阳火了，用萤火了，可以什么都大 O 家 chefe 做 da 的 tribo 吃酒。 recebeu a Paulo e ali, numa fogueira, estavam recepcionaram 那么火是用 os que estavam com ele. 没菜没豆走的，后来是有图书抱起来了，就把他手咬住了。 E Paulo foi picado por uma serpente. 因为他看见没事情这样子。 E Paulo não fez caso disso e apenas balançou e 所以就丢到火里 lançou 火里 a 面，没在 serpente 火里 no 面 fogo. 烧掉了。那么个酋长看见什么？这那么看见他咬住了，以为他要死了。 E o chefe da tribo esperava 没有了。 que Paulo fosse morrer depois de picado pela cobra. Mas Não, nada eu- aconteceu com ele. 看见不光是最高的帝王一样，而且把他当作神了。 Então, de repente, foi considerado como Deus. 那么保罗他到了罗马以后， Chegou em Roma. 我们也特别知道啊，保罗到罗马去不是关在监牢里面， Paulo em Roma, ele não foi lançado numa prisão romana. 为什么呢？他是告犹太人说他的诽谤他， Porque ele ainda estava na posição de que fora acusado e não tinha sido ainda sentenciado, 因为 julgado e sentenciado. 他在罗马界是最高的那个时代是个最高的一个国家的界了，好像现在像美国这样子， Ele 或者 tinha 中国这样子。 cidadania romana, assim como hoje tem a cidadania americana. 那么他到罗马的时候，他不是去有的人很多人都申请到那里，因为他在罗马关在监牢里面。 Muitos acham que ele ficou na prisão romana, em Roma. 不是，因为他是告犹太人是原告，所以他不要到监牢里面去。那么官司要当了不知道多久了，所以他记住的方式，那么当然了，他是福音托在他的身上，他到处要传福音的人。 Ele aguardava o julgamento final. Portanto, ele podia alugar uma casa e morar naquela casa. E ali pregava o evangelho. 那么罗马有皇帝住的地方，所以特别多的东西，这人啊，就军队，女人军。 E Roma era uma cidade onde estava o próprio imperador e ali tinha bastante soldados da guarda pretoriana. 那么他就在那边传福音， E Paulo passou a pregar o evangelho a 所以 eles. 特别女人军，许多人都得救了。 Muitos foram salvos. 那么他们的管家知道的，接下去的时候，听没听耶稣？女人就没有了，都信属耶稣了。 Aí todos se converterão se continuasse. 所以他没有下达命令，不就军队去听福音。 E proibiram que se pregasse o evangelho à guarda. 感谢主。那么保罗嘛，他这就说他自己借的方式，他在这里传福音。 Paulo pregava o evangelho na casa que ele mesmo alugou. 当然了，内中相当多的故事，他有多少人得救，但最稀奇一个人就是安利西。 Claro que entre as muitas histórias da pregação do evangelho por Paulo, estava uma pessoa chamada Onésimo. 安利西姆，他是菲利，他是现在都说什么事啊？西门啊。 Coloxi. 哥罗西书，他哥罗西书教会一个主人，教会里面带头的人有奴隶。 Onésimo era escravo de algum irmão líder da igreja de Colossos. 奴隶跟奴仆不同啊，奴隶
他是没有自己主张的，因为他用钱买来的，他没有 Escravo é 自己的 diferente de servo. Escravo, ele foi comprado por dinheiro, ele não tinha sua própria liberdade, nem sequer sua opinião. 所以这样的他看见钱，可能非常的大。 Aí quando ele levou consigo dinheiro Tá, defraudado, 主人家某个地方知道有什么钱，他就把它攞得来了，他一人就跑起来逃跑去。 e ele fugiu com esse dinheiro. 那么他也没有对于钱方面也没什么知识， Não, 所以这钱来花 não 来 tem 花， mínimo conhecimento sobre o valor do dinheiro e 他所有 gastou, 的钱到了罗马的街上，钱就用光了， provavelmente nas ruas de Roma, teria gastado todo o dinheiro. 去看见人就要饭吃。 E provavelmente estava ali pedindo 那 comida. 保罗他是传福音的人，当然许多都得救了。 Paulo era um pregador do evangelho. Muitas pessoas foram salvos por ele. 对这个人呢，他特别不知道有什么关系，有什么事，对他特别有心。 E 这样的努力把所有东西偷得了，钱用光了，路上的人爱我uma pessoa como ele que gastou dinheiro do seu senhor e passava fome. 当然了，我们传福音的人没有这些观念的，谁都只要有人他犯罪的人，我们就要拯救他。 Claro que quem prega o evangelho não olha para seu segmento social. 那么我相信保罗在他身上有很多是节节说，因为他跟他讲道理不懂嘛，他这个囚犯是一个奴隶。 Eu acredito que Paulo teve muito trabalho com ele. Por quê? Porque ele era um escravo e era ignorante de tudo. 可能字也不能写，一定不能写字的。 Eu acredito que ele não sabe ler, não sabe escrever. 所以保罗传福音给他，还是要给他认字，把他的罗马的字都认出来。 Então, até para pregar o evangelho para ele, acredito que Paulo tenha até ensinado a ele a escrever, a ler. 那么他在他的身上，在安利西姆身上，这的确用了许多的功夫。 De fato, Paulo gastou muita energia sobre 安利西 Onésimo. 姆把他救了， E Onésimo se converteu. 他救以后非常好，非常好。后来成为保罗一个同伴。 E depois ele se tornou até um companheiro de Paulo. 跟保罗一起，就是保罗同伴一起来传福音。 Junto com Paulo, pregava o evangelho. 那么哥罗西的长老叫腓利门， E um presbítero de Colossos, 负责 da 弟兄 igreja 叫腓利门。 irmão responsável chamado Filemon. 那么这个安利西姆就腓利门一个奴隶。 E Onésimo era escravo do Filemon. 那么安利西姆跟了保罗一段时间，保罗在他身上实在用了很多的爱他。 Então, Paulo, ele amou, com amor, cuidou do Onésimo. 我们曾经说过， E é o que nós falamos. 加拉太是我们曾经形容过是飞机的窗，它上 Gálatas nós ilustramos como a fuselagem de um avião. 有两个也是一什么地方说，一什么就哥罗 E 西 o avião tem duas asas, uma asa é Efésios e outra é Colossenses. 那么向前去的目标什么？ E qual é 菲律宾， a meta, qual é o alvo desse avião, qual é o destino? 所以菲律宾 Está 是 no livro de Filipenses. 最重要主要的话语就是说，他在那告诉你们来，不要向左看，不要向后看，你们一直向前来。 Por isso que a palavra que nos toca no livro de Filipenses é para a gente esquecer as coisas que para trás ficam, mas avançando para as que estão diante de nós, para a soberana vocação e ao Cristo que nos chama lá do alto. 这是我们的目的。 Esse é o nosso alvo, nossa meta. 后来慢慢清楚了，
火场客舱里面是给我们生命长大的一个地方。 E pouco a pouco nós compreendemos que nesse avião é para nós crescermos e amadurecermos. 好像他是说的，他说你们得救以后，是好像小孩子一样， Então ele 跟人不一 descreve, 样的。 assim que fomos salvos, nós somos assemelhados a uma criança 那么这你 que 的 não 不， tinha diferença com 我想 escravo, 你们大概是5岁左右。 talvez Ah. tendo apenas uma idade de 5 anos de idade. 那么你做饭都不会做， Nós não sabíamos 不要说话了， fazer comida ou falar. 这些主。那么在这个地方，它有一个住些地方，它有人管家的这份的人管理他食物，还有一碗船，还有一个行动。 Então, na vida da igreja, nós temos então mordomos que cuidam de nós, cuidam do que comer, dar de comer para a criança, vestir e cuidar do seu viver. 那么他们俩因为里面呢，慢慢就一方面给他管家这份给他吃饭，给他长大，另外一方面呢，有牧师教师来教导他们圣经的话语。 De um lado, tem os mordomos que cuidam dessa criança sobre a alimentação, cuidado. Por outro lado, também tem pastores e mestres que educam essa criança. 这加拉太书第4章里面所描写的， Isso está descrito em Gálatas capítulo 4. 就是说我们所有得救的人都从这样的开头，慢慢的。 Isto é, todos nós que fomos salvos, nós iniciamos desse jeito na vida da 那 igreja. 么管家的这份的人，跟牧师教师呢，这就是看已经长大的人，生命长大的人来看顾我们的人。 Então, assim como tanto os mordomos como os pastores e mestres, são pessoas que cuidam de nós até crescermos. 我们如果他进去的时候是5、6岁，如果到发展年龄可以出来了，可以拿父亲的财物的话，那时候20岁。 Se nós entramos como criança e para atingir maioridade, deve ser por volta de 20 anos. 所以这10多年的功夫啊，他还是在里面长大，特别注重生命长大。 Então, nesse período de tempo, é para nosso crescimento de vida. 这就是说，教会生活里面有长老、执事们，还有其他帮助我们聚 Na 会 vida da 的什么 igreja, nós temos 同样 presbíteros, 讲义。 diáconos e demais irmãos que cuidam de nós. 那么这要看你每一个地方的怎么来供应他们这边人。 Portanto, agora nós temos que ver como em cada lugar nós o que fazemos para dar suprimento às pessoas. 那么一般来说，那么他就在这飞机场内就等于说教会生活，生命那么长大。 Então é dentro dessa fuselagem, dentro desse avião, é como a vida da igreja que faz a nossa vida crescer. 到了大概12岁或者15岁这样， Aí chegando em torno de 12 anos a 15 anos de idade, 他们是神的生命了。 ele tocou, ele percebeu que tem a vida de Deus. 所以到圣经里他非常高兴。哎呀，原来我是神的儿子的 Ele 名分， descobriu que ele tem a 我可以回家答 filiação. 复啊。 Ele descobriu que ele pode chamar seu Deus de seu pai, Abba Pai. 这是第二个头一个阶段里面。 Então esse é o final já do primeiro estágio. 我想想，他已经觉得一个生命东西在他里面 Ele já tocou que dentro dele tem algo chamado vida. 那么生命多少他也不懂，他知道我有生命，这样生命父的生命，当然我都叫阿爸阿爸。 Então aí que ele percebeu, por essa vida ele pode chamar Deus de Abba Pai. 所以很多读圣经的人，当然在说到阿爸阿爸，因为这个人已经得救了。 Então muitos estudiosos da Bíblia viram até esse ponto, clamando Abba Pai,
他就 foram 当然他就有一生生命了， salvos, têm a vida de Deus. 但是还有跟人的生命是多，神的生命少， Mas 所以还是要生命是神的生命长大。 Mas ainda tem muito que crescer. 但是一般的我们基督教的你听见哦，不是阿爸他有儿子的名分，非常的喜乐。 Mas para a maioria dos cristãos, chegando a esse ponto de poder clamar papai, já está 因为 satisfeito. 他这个他的目的是主神向我们到了这个阶段， Então, o objetivo de Deus é nos levar até esse estágio. 这不是弟兄们，因为他所得的儿子的名分。 Então, eles perceberam que eles têm, essa criança percebeu que ele tem a filiação. 还没得到儿子，真正得到儿子的生命了，那么非但是没用了。 Ele precisa correr atrás da realidade da filiação. 所以一般基督教团体里面来说，我们总结这样子，听见儿子的名分，我们啊，不是啊，爸爸，我已经高兴得不得 A 了。 maioria dos cristãos, quando chega a esse ponto de poder chamar Abba Pai, tendo a filiação, já estão muito contentes. 直接说了，不 Mas 够。 não 他现在 é 有 suficiente. 儿子的名分，却没儿子的生命。 Agora eles possuem a filiação, 哎， mas precisam adquirir a realidade disso. 你这小小的事，你小小的事都明白，你这小小毕业了，但你还不能进到进这到这里，因为他大学已经完成了，已经不是 É como se 拿到了。 você já tivesse, você tivesse já saído do ensino fundamental. Você ainda não cresceu o suficiente, ainda precisa crescer. 所以你还是要进步，从儿子的名分发展的发展的儿子的名字儿子的实际。 Então você precisa desenvolver mais da filiação até a realidade da filiação. 儿子的名分还没有儿子的这名分，没有生命。 Não basta ter apenas o título, 但是我们要到儿子名分上有生命，去追求生命长 precisamos 大。 buscar mais crescimento de vida ainda, até ter realidade de filiação. 感谢主，感谢主。 Graças ao Senhor. 所以加拉太有分3个阶段。 São os 3 estágios de Gálatas. 那么我们到最后就到时候就是世界满说就18岁法定年龄了。 Então, 18 quando 岁或者 chegar 20岁， a idade Não, mas- predeterminada pelo pai, 18 anos ou 20 anos, 那么我们满了神的生命。 nós estaremos cheios da vida de Deus. 那么那时候神将他的 E assim 所有的财物都交给我们。 Deus entregará todos os seus bens para nós. 那么这是 cuidarmos. 加拉太书。 Esse é o livro de Gálatas. 那么就是说，最后这创门飞机手上里面，我们追求生命长大的。 Buscamos crescimento de vida na fuselagem. 那么我们不能停留在老地方， Mas nós não podemos 所以 estacionar. 我们曾经有过2个 No 比 passado 较也是， Já falamos das duas asas. 那么一个也是嘛是以弗所，有 Uma 也是嘛是哥罗西。 Efésios, outra asa é 那 Colossenses. 么以弗所书我们也讲了很多了，而 No livro de 且 Efésios já 还 falamos 是 muito. 讲道理讲得多 E também 道 falamos 理非常 muito 丰富 sua doutrina, seu conhecimento. 啊，直接讲的是我们口腹生活的啊。那么另外这也是嘛，就叫哥罗西。 E a outra asa é a asa que é Colossenses. 哥罗西书跟以弗所书不有同的。 Colossenses é diferente de Efésios. 那么以弗所书他们追求所有的真理 Efésios se busca todas as verdades. 啊。那么到了这哥罗西书呢， Em Colossenses, 是追求如何生命长大。
busca de crescimento de vida. 啊，所以亲爱的弟兄姊妹， Por isso, amados irmãos, 那么哥罗西书开头就告诉我们，他们就开头就说，为着生命长大来的追求。 por isso que logo no começo de Colossenses nos mostra uma busca pelo crescimento de vida. 那么以弗所书有个道理，有个真理，但是如果没有后面第4章、第5章、第6章去实行的话，对我们一点点没有用。 Efésios mostra a visão, o conhecimento, mas se não tiver capítulos 4, 5 e 6, não é útil para nós. 那么哥罗西书就不同了， A Colossenses já é diferente. 他们已经在一方面在教会生活，哥罗西教会生活里面，一方面他们在追求了。 De um lado, estão na vida da igreja em Colossenses e buscando. 我想，我还是都技术性给弟兄们听。 Vou ler alguns versículos para os irmãos. 哥罗西是在腓立比书后面一本书 Colossenses é o livro depois de Filipenses. 那么经过腓立比以后，他就说到哥罗西。哥罗西有个好处，他就听耶稣的话，马上实行。 Os Colossenses têm uma vantagem, eles praticavam assim que ouviam a palavra. 他不是就照道理来讲的， Não, eles não seguem meramente buscando a doutrina. 照着我们现在的教会生活里面的做法，同样的人。 Isso é igual ao que nós estamos praticando na vida da igreja hoje. 我们追求 Nós 生 buscamos 命，追求生命， vida, 生命。 buscamos vida. 不是追求一个道理。 Não 我们 buscamos mero conhecimento. 所以不要这样，以弗所书的话，我们从100读到以弗所书，读到第1章，读到第2章、第3章都够了，好了，到此为止。 Muitos estudam Efésios 1, 2, 3, estão satisfeitos. 还是感谢主给我们启示， Mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos revelado. 再把到第4章、第 Nós 5章、 entramos 第 no 6章 capítulo 4, 说到 5 关 e 于生命 6. 实行方面的， Na prática, 我们从来他们从来其他人没有读过到这一点。 então são pontos que muitos não chegaram. 那么哥罗西有点不同的地方，就是说他们是读了马上他们去实行了。 Colossenses tem uma característica, assim que eles ouviram, eles praticaram. 意思告诉我们不光要以弗所书有许多真理、有许多道理，但是我们是要实行。那哥罗西书呢，他听见这话，马上去实行了。 Então, não somente precisamos de todos aqueles conhecimentos do início de Efésios, mas vamos seguir como os Colossenses. Assim que ouvem a palavra, já praticam. 比方说，我们从第1章第3节读起。 Capítulo 1, versículo 3. 我们感谢神，我们主耶稣基督的父带领常常与你们祷告，为了你等祷告，因听见你们在耶稣基督的信心，并向众信徒的爱心，是承在你们身上的盼望。 Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no 他 céu. 马上去实行了， Então eles ouviram e praticaram. 他们有信心，有爱心，还有盼望。 Eles têm fé, 啊， também amor e também a esperança. 那么的确就是说，这个盼望就是你们从你的福音的真理里面所在的话上所听见的。第5节，
por causa da esperança que você está preservando nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 这福音传到你们那里，也传到布提亚地下，并且呢，结果是在智障 Que, 增长，如同你们写中间始终听见福音的时候的安慰的儿子一样。 que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. 我们每次的聚会也好，特别聚会也好，普通聚会也好， Cada reunião, a cada 真 conferência, 正的追求主的话语的人，不会超过1/3的。 aqueles que realmente buscam a palavra de Deus não passa de 1/3. 那么，古罗西不同， Mas em Colossenses é diferente. 他们就马上去实行了 Eles praticam, 啊，是爱心、信心， têm 爱 fé, 心， amor, 还有一个盼望 esperança. 啊。所以弟兄们，我们这3件事是古罗西最重要的东西，我们的目的就这样子啊。 Esses 3 itens são as coisas mais importantes de Colossenses. 古罗西我有就很大的难处，就是说有各样各种不同的东西带到他面前去。 Em Colossenses, entre Colossenses tem também muitas coisas introduzidas no meio deles. 啊，我的多多条啊，第23节第1章 Por 第2 exemplo, 章23节，只有你们所信的道上有根基顽固、坚定不拔，不至于被引动失去了福音的责任。为什么呢？ 2章23节. 啊，第2章第4节. 第2章第2章对， 第2章那个的第2章规条是吧？第3章还说，其实第2章. 这第2章，对，第2章。 Tais com coisas com efeito têm aparência e sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. 在那个时候，实际上许多的东西，宗教的东西， Porque naquele tempo já estava cheio das coisas religiosas. 当然了，我们只有说到神的经纶， O, 但他把经纶精细化，他们也得读，但是呢，还要加上后来背了，要知识了，有道德观念了，有哲学了，有宗教了，有传统了，有文化了，这种东西才得到教会生活的里面。 porque o que nos importa é a economia de Deus, é o plano eterno de Deus. Todavia, junto com o plano eterno de Deus, eles começaram a introduzir preceitos de homens, doutrinas de homens, rudimentos do mundo, ordenanças, né, cultura humana. 在古罗西教会，不受这样子限制，把这样东西一点点的都在他自己。 Mas a igreja em Colossos não quer sofrer influência 在 dessas 表演，像传统的文化了，这东西基本上不大容易擦掉的。 Porque não é fácil nós nos livrarmos da tradição, das ordenanças, da cultura. 那么古罗西书，他专门说的，听着保罗的事情，专门去做传福音的工作。 Os colossenses, ouvindo a palavra de Paulo, eles queriam se dedicar ao evangelho. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Portanto, amados 我们 irmãos, 这2本书非常的重要。 então esses 2 livros são muito importantes. 中心是什么？ Qual é o centro? 加拉太书， O livro de Gálatas. 也是一面说明，有2面也是 As duas asas. 啊。有就以弗所书， Temos 就 Efésios, temos Colossenses. 啊。
以弗所书说到神的儿子的一切都放在以弗所书里面。哥罗西书特别说到神的归神的生命问题，有生命长大。 Então, Colossenses dá ênfase à vida de Deus, ao crescimento de vida de Deus. 以弗所就说，因为以弗所我们读的6本是已经读过了，何等重要。 Efésios nós já lemos os seus 6 capítulos, como esse livro é importante. 那么哥罗西书呢， Em Colossenses, 他们就是实行 o importante é que eles ouvem a palavra e praticam. 实行的弟兄们。 Por isso, amados 所以 irmãos, 我们看见保罗给我们的加拉太书，我们两一米都不肯少， o livro de Gálatas que Paulo deixou para nós, 是道理方面不肯少， não pode nos 我 faltar 们行动也 o 更不 seu, 能 tanto 少 o。seu lado de conhecimento como o seu lado da prática. 特别加拉太书，在哥罗西书里面，许多的传统的东西，社会上各样的东西，文化的习惯了，这种他们中间，他们都把它拿掉了。 Em Colossos havia tantos elementos humanos, da cultura humana, da doutrina humana, preceitos, tradições, e eles, pela epístola de Paulo, eles procuraram remover dentre eles. 感谢主。 Graças ao Senhor. 我的简单的就说到，暂时就说到这里为止。 Então eu falei de uma maneira simples para vocês até agora. Eu creio que é suficiente. 主许可 Se o Senhor 明天我们再 permitir, 讲的关于 amanhã, se o Senhor nos 哥罗西书 permite 跟 falar mais um pouco 加拉 sobre 太书、以弗所书、腓利门书 sobre 有什么关 Colossenses, 系？ Gálatas e Efésios e Filipenses, qual é o seu relacionamento? Interrelacionamento. 阿门。 Amém? 那我们接着问这个 Que 现象 tal 吧。 vocês mesmos ruminar um pouco, revisar um pouco o que eu falei? 啊， Tá bom? 那么如果 Se 有单的话，我 tiver 们可 em 以交 cargo, 通交通。 podemos compartilhar um pouco sobre 这 isso. 对于我们都是很有益处的。 Para 我们 nós 需要生命长大。 será de benefício, porque todos precisamos de 现在我们 crescimento de vida. 我放在加拉太书里面有以弗所书、哥罗西的帮助我们，使我们生命在长大。 Nós estamos falando de Gálatas, mas temos Efésios e Colossenses para nos ajudar no crescimento de vida. 哦，那我们明天再继续讲。 E amanhã nós continuamos.